Olá! O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais... Perdão. 3, 2, 1... Olá! O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é hoje o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país, mas ele acaba em 2020. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, relator de uma proposta de emenda à Constituição que pretende tornar o Fundeb um fundo permanente. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Satisfação estar aqui no programa. Senador, o que o senhor acredita que pode acontecer se o Fundeb acabar com a educação básica no país? Olha, o Fundeb organizou a educação, né, e é um exemplo de sucesso, né? Até então, só tinha um percentual a ser colocado, que é tantos por cento, é 25%, mas o Fundeb é uma junção de recursos dos municípios, do Estado, né, com complementação do governo federal. Então, porque não existe um Fundeb, né, senador? Cada estado e o Distrito Federal tem um. Cada estado praticamente tem um, mas tem estados que coincidem os valores, né? Nós temos aí uns 8 estados que recebem o menor valor per capita do aluno, né, que termina sendo tudo igual, inclusive o meu, que é o estado do Pará, né? O Acre, por exemplo, o Amazonas, o Pará, o Maranhão... E assim vai, são 8 nesse... Vamos tentar explicar para o telespectador como é que funciona o Fundeb? Ele Como é um fundo... O Fundeb é recurso arrecadado, recursos próprios do Estado, com recursos destinados ao município, não é? E se o Estado é um Estado de uma grande arrecadação, naturalmente você tem um Fundeb relativamente bom, com um valor per capita destinado ao aluno relevante, né? Se o seu Estado for um Estado da economia ainda pequena, de uma arrecadação baixa, você também vai ter um valor per capita aluno baixo, né? E aí que nós estamos tentando contribuir com o Brasil, né? E principalmente com esses estados que recebem menos valor per capita. Porque se eu tenho uma complementação da União, a União deve entrar exatamente onde mais necessita. Senão, no modelo que está posto o Fundeb, eu estou reproduzindo desigualdade, né? Estou reproduzindo desigualdade. Se tem complementação, nós queremos que essa complementação seja mais ou seja menos, de acordo com a economia daquele estado, né? Por exemplo, discuti hoje com a consultoria técnica ligada à questão do Fundeb. E dizia para eles que nós temos que produzir um resultado justo, né? E de que forma fazer isso? Eu preciso fazer pelo menos uma média do que significa isso, esse valor per capita no Brasil todo. Eu pego o maior, né, e pego, digamos assim, o menor. E somo, aliás, todo mundo e divido, né, e encontro uma média. De modo que eu possa fazer justiça nisso aí. Eu possa... Para que a complementação da União ao menor fundo, por exemplo, seja maior e construa uma média. Vamos para os estados que recebem, lá nas séries iniciais, R$ 3.238. Você tem estado que recebe mais de R$ 6.000, né? Qual é a média entre... Recebe ou consegue ter no fundo esses recursos? Consegue ter no fundo. Porque recebe, o fundo ele tem transferências, próprio, é o né, recurso próprio impostos. mais a complementação, né, do governo federal. Correto? Correto. O que eu quero? Faz-se a média nacional do Fundeb, para ninguém não ficar nem de mais nem de menos, né? Aqui a renda do estado do Pará, ou do Amazonas, ou do Maranhão, é uma renda baixa. Então, para botar na média nacional, eu preciso melhorar o percentual de complementação da União. Tá certo? Porque senão eu vou manter a desigualdade. Eu vou reproduzir desigualdade. E a educação é quem faz a coisa avançar. Então, né? só para colocar um pouquinho em números, né? Assim, segundo a justificativa da proposta de emenda à Constituição, os recursos saltaram de 35,2 bilhões em 2006, que é quando ainda era o Fundef, para 36 bilhões no ano passado, né? Não, 35 milhões para 136, não é exatamente isso. A complementação da União foi de 492 milhões em 2006 e pulou para 14 bilhões em 2018. Perfeito. A proposta... Mas hoje ela é cerca de 10%
do valor do Fundeb. Quando você soma-se é 10%. Quando soma-se todos os fundos estaduais, a União entra com 10% do valor total do fundo. A proposta da PEC é exatamente melhorar isso, sair de 10 e ir para 30. Né? E o senhor concorda com a proposta? Como relator, o senhor concorda? Só estamos melhorando um pouco, ou aliviando um pouco para a União, porque a PEC do senador Jorge Cajuru, ela determina que seja isso feito em 3 parcelas, né? Em 3 parcelas. Nós estamos dobrando isso para 6 parcelas. Primeiro de 12 para 15, de 15 para 18, aí 18 para 22, para 26 para 30, né? Em 6 anos chegaria a 30. Distribuindo isso lentamente até para o Tesouro ter menos dificuldades. A fonte, falta especificar em lei normal, seria a compensação financeira em cima da exploração do petróleo e gás. É uma alternativa para você poder reforçar esse setor. E isso está previsto já na proposta, né? Está previsto, que diversifique a cesta de recursos que compõe o Fundeb hoje. Exatamente. O senhor também concorda? Eu concordo plenamente e estamos reproduzindo isso no relatório. A PEC também mantém, a proposta mantém a necessidade de um percentual mínimo de 60% do fundo para pagamento de profissionais do magistério. Em alguns municípios e estados, ele é totalmente consumido pela folha de pagamento, né? Deixa eu lhe falar. Na medida em que a União estabeleceu aqui o salário base, né, nacional, que o professor não pode ganhar menos que isso, né, perde-se todo um controle sobre esse percentual. Não, eu mantenho aqui 60 para pagar e sobra 40 para reformar, para fazer outras coisas, algum custeio, né, e até investimento também no setor. Com o salário líquido isso. Eu conheço município no meu estado, e eu tenho certeza que isso se reproduz em outros estados também, que hoje o Tesouro Municipal está tirando mais dinheiro porque está usando 100% do Fundeb para pagar professor e não está dando conta. E a razão termina sendo o PCCR, que não foi calculado em cima disso. Nós queremos também trabalhar uma forma de ajudar o município, porque quando você faz a folha, faz a lotação do ano, você tem uma despesa fixa todo mês, né? E o repasse do Fundeb, ele fica subindo e descendo. Porque ele depende da arrecadação, Depende da arrecadação, mas a gente precisa evitar isso. Como é que esse mês eu deveria receber X milhões, recebo menos que isso, como é que eu lhe pago? Não é? Porque você não vai deixar de ganhar. O seu salário não oscila de acordo com isso. Não oscila. O seu salário é tantos, né, tantas horas, mais o salário base, mas não sei o que, fechou, é aquilo ali. Então, eu tenho que ter receita para pagar, senão o professor no final do mês vai ficar sem pagar. Ou a prefeitura vai ter que deslocar recursos, sei lá de onde, para fazer essa complementação, porque ela já tira no percentual dos 25% para fazer essa composição. Quer dizer, aí fica naquele desespero, né? A gente precisa assegurar. O senhor acha que mecanismo o senhor acha que pode viabilizar um valor constante, ou pelo menos menos, uma oscilação menor? O mecanismo, por exemplo, é exatamente em cima dessa questão da complementação. Porque senão a situação é muito complicada você fazer gestão de educação com uma oscilação dessa, certo? Os municípios estão literalmente quebrados Brasil afora. Não tem de onde tirar dinheiro. O PCCR, que em determinado momento a receita aponta para um crescimento. Ali na frente você tem um problema da economia que despenca tudo. Mas o salário não despencam. O salário se mantém, né? E o trabalhador merece, o trabalhador quer melhoria salarial, né? Quer dizer, isso é um negócio complicado, por isso que a gente precisa soltar a economia do Brasil, que vai soltar naturalmente a economia dos estados e municípios, para a gente poder ter um pouco de sossego na gestão disso. Senador, uma das questões que foi levantada nas audiências públicas na Câmara, porque a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Jorge Cajuru começou a tramitar aqui no Senado, mas já há outra proposta tramitando na Câmara. E está chegando mais uma. Mais uma mais também uma PEC aqui do Senado.
Que vai ser a que vai ser desarquivada ou uma que já... Estão dando entrada. Estão dando entrada agora. Estão dando entrada. Vamos ter que ver como é que faz para pensar tudo isso e fazer um trabalho só. A da Câmara já teve uma série de audiências públicas e nela alguns especialistas levantaram essa questão redistributiva do Fundeb que o senhor comentou. Mas uma distorção que não é do que a gente está falando, que é alguns municípios em estados pobres são ricos e teriam condições de ter um valor maior por aluno. E esses municípios também recebem a complementação. O mesmo em estados ricos que têm municípios pobres e que não têm direito à complementação. Existe alguma possibilidade de pensar em um mecanismo redistributivo que chegue a esse ponto no município? Matematicamente tudo é possível, né? Você estabelecer, o computador te ajuda a fazer isso tudo. Não sei se compensa, pegar no meu estado, lá, Canaã dos Carajás, Parauapebas, e eu junto mais 2. Não tem tantos municípios assim, com uma economia tão pujante, que faça tanta diferença em cima disso. É por isso que eu quero propor o mecanismo de você, da complementação da União ser mais ou ser menos, de acordo com a condição do resultado local, né? Se a arrecadação do Estado é boa, não é? Quer dizer, por que ter que repassar o mesmo percentual que eu repassaria para um Estado pobre? Né? Não tem porquê. Então, a complementação tem que ser feita de forma justa. Mas não é, né, senador? Hoje, no Fundeb, não é. Ele, inclusive, nem tem repasse para todos os estados. Alguns estados já não recebem, porque ele acaba na conta de baixo para cima do estado que tem o menor valor aluno para o que tem o maior, ele acaba com 19 então, a gente vai né, tentar fazer alguma justiça. Se for possível, dentro do município, dentro do estado, trabalhar isso do mesmo jeito com os municípios, tudo bem. Compensando, eu acho que vale a pena fazer o trabalho, o investimento. Agora, resta saber, você tem estado com um monte de município, você tem meia dúziazinha com um pouco mais de economia do que os outros. E estratégia para conseguir aprovar a tempo, senador? Olha, todo mundo entende da necessidade que a gente precisa de trabalhar isso. E a consciência aqui da casa é muito boa com relação ao pessoal muito maduro, muito pé no chão, muito consciente das necessidades que o Brasil, que esses programas, que a educação representa para a sociedade. Então, não vejo tanta dificuldade da gente avançar. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que é relator da PEC, que torna o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, um fundo permanente. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.